Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valores, outra vez falando sobre dividendos, mas acrescentando alguns detalhes que às vezes passam desapercebidos e que podem nos levar, só em função do pagamento de proventos, a tomar decisões equivocadas, das quais a gente pode eventualmente se arrepender no futuro. Eu vou esmiuçar alguns desses detalhes justamente para que você tenha as melhores condições para tomar as suas decisões em relação às ações que você coloca na sua carteira. E eu vou começar aqui pela Klabin. Veja que a Klabin, ela emitiu um documento aqui no dia 14 de dezembro de 2023, portanto, ela emitiu no dia de ontem. Hoje é dia 15 de dezembro de 2023. O que a Klabin informou que foi para os seus acionistas através de um aviso aos acionistas. Então, numa reunião que foi realizada lá no dia de ontem, dia 14 de dezembro de 2023, foi aprovado o pagamento de JCP, Juros sobre Capital Próprio. E nesta aprovação, a companhia informa a distribuição de 171 milhões para os seus acionistas. O valor vai corresponder, valores brutos aqui, a aproximadamente 3 centavos por ação. A soma aqui, neste caso, tanto ordinárias quanto ações preferenciais. No entanto, se você possuir units, o valor vai ser de 15 centavos por ação. Nós estamos falando de valores brutos, porque você sabe que quando nós tratamos de JCP, é necessário que você considere o desconto de 15% de imposto de renda que vai ficar retido já na fonte. Então tem que abater os 15%. Outras informações importantes é com relação ao pagamento. Veja que esse pagamento ele vai ocorrer no dia 26 de fevereiro de 2024, portanto, só no ano que vem, para quem possuir a ação ao final do dia 21 de dezembro de 2023. Isso porque as ações serão negociadas ex-dividendos, sem direito a receber esse juros sobre capital próprio, a partir do dia 22. Então, no final do dia, no final do pregão, do dia 21, você precisa possuir ações da Klabin se você quiser receber esses proventos. Tanto os 3 centavos aqui das ações ordinárias e preferenciais, quanto os 15%, aliás, 15 centavos das ações das units. Então, você tem, hoje é dia 15, você tem alguns dias aí pela frente, caso você queira participar. A Klabin, aqui é aquela parte que eu entro nos detalhes. A Klabin é uma empresa que ela entra no debate, ela não faz parte daquelas ações que nós analisamos aqui no canal, mas a pedido a gente acabou analisando Klabin, analisando Irani, e elas estão mais ou menos no mesmo segmento. Klabin, Irani, aliás, elas estão de fato no mesmo segmento. Klabin, Irani e Suzano. No entanto, são companhias completamente diferentes com relação aos seus projetos. E tudo isso começa a partir justamente de grandes influenciadores que fazem referência à Klabin. E as pessoas acabam se interessando por ela e até às vezes colocando na carteira, sem muitas vezes conhecer um projeto que, a meu ver, é um projeto interessante, porém um projeto bastante complexo, que vai desde o plantio, o crescimento do vegetal e depois quando ele é cortado para fins da produção das celuloses. Veja que é um processo que tem bastante tempo. E às vezes o que acontece é que o investidor ele tem muito pouco tempo de bolsa ainda, ele é muito jovem, principalmente assim no canal, a audiência a gente percebe, ela está mais ali no nível iniciante, indo para o intermediário, ou intermediário um pouquinho ali que já está melhorando para o intermediário médio, mas a gente não fala em avançados, até porque o canal tem só 3 anos, e o que acontece é que para você entrar no patamar de ser um investidor mais avançado, ter um conhecimento, você precisa de pelo menos 10 anos. E aí eu quero mostrar um detalhe aqui para você, que é com relação a essa reportagem da Money Times. Veja que essa reportagem ela é do dia 13 de dezembro de 2022, portanto ela é de 2 dias atrás e ela é assinada por Diana Schenck. Eu não vou entrar no mérito dessa reportagem como um todo, porque eu vou discutir ela em uma outra oportunidade falando especificamente de BB Seguridade. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui
é que o título é muito ruim, né? Selic menor amarga a tese de BB Seguridade. Uma coisa que não dá para entender, que perde pontos junto ao banco. Tu não entende, é uma mensagem que não entende. Quando amarga a tese, significa que a tese piorou, teve uma piora e agora perde pontos. Então, já começa que o título é muito ruim. Mas aqui tem uma série de informações interessantes, se você quiser ir lá na reportagem. A que eu quero chamar atenção para ligar com a Klabin aqui, veja que considera que a companhia é uma pagadora de dividendos, em torno aqui de 10%, mas eles levam em conta aqui alguma cautela. O mercado como um todo não. O mercado que diz respeito àquelas pessoas que o operam do ponto de vista de profissionais do mercado, eles sempre têm cautela. Então eles consideram alguma cautela. Eles acham que esse VPL aqui, que é o valor presente líquido, ele na verdade, ele pode estar desconsiderando o que poderia estar aqui em torno de 6%, se não existir isso que ele chama de perpetuidade após 2033. Aqui me chama... Por que eu estou trazendo isso? Porque nós estamos falando de 2033, daqui a 10 anos. Então, veja, o investidor iniciante, está intermediário já andando um pouco ali na direção do intermediário médio, ele não tem 10 anos ainda. Então não consegue ter essa percepção de tempo, porque é justamente esse é o limite contratual aqui, ó, de BB Seguridade com o Banco do Brasil, que eu vou discutir depois num outro vídeo. Então você não tem a percepção clara do quanto é a evolução desse projeto, como é o caso da Klabin. A Klabin plantou até que aquela semente cresça, ela tome uma estatura de uma árvore, para só depois ela vir a ser derrubada e transformada em celulose, leva muito tempo. Então, a menos que você conheça bem o negócio da empresa, veja, você não vai ter uma percepção ajustada para esse tipo de companhia. O que é um projeto bem diferente, por exemplo, da Irani. Essa questão já está mais abreviada, porque os insumos que vêm já estão trabalhados antes, enquanto que a Klabin ela faz um outro tipo de caminho. Isso é importante, eu só chamo a atenção para você, porque claro, a gente está falando de dividendos, porque se você considera colocar Klabin na sua carteira, que é uma boa empresa, verifique essa questão aí justamente do projeto dela, entenda bem, e o dia que você puder, que você tiver tempo bastante de bolsa, um dia vai visitar a empresa para ver todo esse processo que eu acabei descrevendo aqui de uma forma muito rápida. Uma outra empresa que é importante também prestar atenção a detalhes, e principalmente do ponto de vista de projeto, é o Banco BMG, que emitiu este fato relevante esse que você vai ver aqui também, ó. Ele foi publicado no dia 14 de dezembro de 2023. Então, evidentemente, né, a gente está falando aqui de proventos, e o BMG ele decidiu, então, na reunião realizada no próprio dia 14, pela distribuição de juros sobre capital próprio, no montante aqui, ó, de 195 milhões, quase 196, o que vai equivaler a aproximadamente aqui 33 centavos por ação ordinária ou preferencial. As ações que são negociadas na B3 são as ações preferenciais. Lembrando que, como é JCP, o desconto aqui de 15% na fonte, e ainda ele mostra o valor líquido aqui de 28 centavos. Esse pagamento vai acontecer também no mês de fevereiro, porém aqui no dia 15 de fevereiro de 2024, para quem possuir posição acionária final registrada no dia 21 de dezembro de 2023, que nem a Klabin. Então você tem esse tempo aí para ingressar na ação, se esse for o seu interesse. Até o presente momento, o BMG pagou 4 centavos. Então agora nós vamos acrescentar esses 33 centavos de JCP, que eu quero mostrar um detalhe aqui para você, e que diz respeito à nossa tabela de múltiplos. Se nós juntarmos os 4 centavos que já foram anunciados e pagos, mais esses 33 centavos, o BMG vai ter então pago para o ano de 2023, porque o que conta para nós é a data com, né? Lembra que é dia 21 de dezembro, e não a data do pagamento. Então, vai ser computado como 37 centavos para o exercício de 2023. Se nós dividirmos esses 37 centavos por 6%, que é o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação, nós vamos ter um preço teto aqui de R$ 6,25.
R$2,26. Na média, o BMG vem pagando 28 centavos nos últimos 5 anos, o que dá um preço teto de R$ 4,62, sendo que no fechamento de ontem, ou seja, do dia 14, a ação fechou aqui a R$ 2,85. Desta forma, para esses 37 centavos pagos sobre os R$ 2,85 que vale a ação, veja que o dividend yield do BMG foi de 13,18. Um banco que não faz parte da carteira do canal. Aqui eu quero chamar atenção para o detalhe. E por que ele não faz parte? Porque eu, pessoalmente, mas sou eu, você tem que analisar do seu ponto de vista, eu não gosto do projeto do BMG, ainda que ele seja um pagador de proventos. Como a gente pode ver aqui, ó, o que tem puxado ele para baixo nesses 28 centavos foi o ano aqui de 2019, que ele pagou 25 centavos. Mas se nós descartarmos este ano e acrescentarmos, talvez tenha uma melhora aqui, já que em 2020 pagou 18, claro, pagou menos, 32 em 21, 36 em 22 e agora 37, compensando o descarte do ano de 2019, ou se a gente quiser incluir nesta média que vai subir, aumentando aqui o preço teto, quando olhamos para o passado, que é aquele mais seguro para nós investirmos no banco. Ou seja, ele é um pagador de proventos, mas o projeto dele não me agrada. Ainda que o dividend yield dele seja bem alto. Então veja que eu não faço a compra por conta especificamente dos dividendos que são pagos. Eu preciso olhar o projeto e estar mais tranquilo, mais seguro e, claro, para o método aqui do canal, que eu já disse, né? A gente está falando do iniciante, do intermediário que está indo na direção do intermediário médio, significa que não dá para fazer coisas que tem um apelo de um descalabro, assim, que você vai lá investir e amanhã você pode se arrepender por um detalhe ou outro aí que acabou passando desapercebido, como eu mostrei no caso da Klabin, e às vezes eu comento também aqui no caso do BMG em relação ao projeto, que de fato o projeto como um todo ele não me agrada. Inclusive, circulou até notícia recentemente do BMG na possibilidade de fechamento de capital, com o banco vindo a desmentir o assunto. Um outro anúncio que ocorreu foi da Enel, mas na verdade não foi da Enel, né? Foi da Companhia Energética do Ceará, a Coelce. A Coelce é uma das controladas da Enel. Já vou mostrar para você aqui direitinho. Veja que esse anúncio aqui, ele é do dia 13 de dezembro de 2023. E aqui eu vou apenas considerar como uma questão meramente didática, né? Mas é o pagamento aqui de dividendos. Ele é relativo ao exercício passado. E veja aqui que é findo o exercício de 2022, portanto, com base nos resultados do ano passado, onde a companhia que decidiu pela distribuição de quase 24 milhões, o que vai dar aqui 30 centavos por ação ordinária ou preferencial classe A ou preferencial classe B. O que significa que a companhia tem tickers negociados na Bolsa de Valores com os finais 3, 5 e 6, respectivamente. O pagamento que vai ser efetuado no dia 20 de dezembro de 2023 para quem teve posição acionária lá atrás. Então é bem no passado, 25 de abril de 2023, lá no começo do ano. E para a gente saber um pouquinho sobre a Coelce, vamos dar uma olhada aqui nas informações trimestrais da companhia. Eu vou dar um salto aqui para a página 40, para a gente ter informações que nos trazem os detalhes e que nos ajudam nas nossas tomadas de decisão. Como, por exemplo, veja, ela é uma empresa, né, a Coelce, uma empresa de capital aberto, registrada na B3, conforme eu falei agora há pouco. É uma companhia aberta de categoria A, então significa que ela tem as suas ações negociadas no mercado secundário da B3 e é uma empresa de distribuição de energia elétrica. Mas aqui embaixo tem uma informação interessante. Ó. Veja a intenção de venda. Você vai ver aqui, ó, que em 22 de novembro de 2022, a controladora indireta, que é a Enel S.p.A., e a controladora direta, que é a Enel Brasil, divulgaram ao mercado financeiro internacional praticamente sob a forma de 2 documentos respectivamente. No plano estratégico da companhia, para o período de 23 a 25, então veja que isso aí
nós estamos em 23, tem 24 e mais 25 ainda, e também através de fato relevante. E o que foi informado é a possibilidade de alienação do controle acionário da companhia. Então, essa é uma empresa, ela tem baixíssima liquidez no mercado. Se você for ver, assim, a última vez que se negociou as ações preferenciais classe B, reporta mais de 10 anos atrás, então ela não tem liquidez nenhuma. Eu também andei olhando a empresa, ela faz o pagamento de proventos na ordem de 0,5% a 1% sobre o valor da ação, o que é muito pouco. Então deve ser por isso que se está buscando fazer essa venda da companhia. Mas quem é a Enel, né? A Enel, ela está aqui no Brasil. Veja que a Enel S.p.A., que é a controladora indireta, ela pertence aqui ao Ministério de Economia. Opa, desculpa, peguei um marcador errado aqui. Ela pertence aqui ao Ministério de Economia e Finanças da Itália, e que controla 23,99%, e a Enel S.p.A. ela controla 82,26% da Enel Américas, que controla 100% da Enel Brasil S.A. E a Enel Brasil, ela controla a Coelce, que está aqui nesse cantinho. Controla em qual percentual? Percentual de 74,09% ali, eu acho, do total das ações. O restante está no free float, aqui quase 24%, sendo que das ações ordinárias, neste caso específico, a Enel Brasil, ela controla mais de 97%, quase 98%, e o restante está no free float. Portanto, me parece que a intenção aí realmente da companhia em vender é porque deve ser uma operação que está custando muito caro e que o retorno é muito pequeno. Então você avalia na hora de ingressar nesse tipo de empresa. E esse é o nosso vídeo de hoje. Abordamos 3 empresas, detalhes às vezes que passam desapercebido, e muitas vezes a gente acaba comprando apenas por questões de proventos, sendo que por não ter o tempo suficiente ainda de aprendizado dentro da bolsa, a gente acaba se decepcionando mais ali na frente, né, fazendo com que a gente tenha alguma restrição até em relação a ter investimentos em renda variável. Mas, dito isso, eu vou ficando por aqui. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço!